Quando você pensa que nenhuma animação de terror pode ser tão boa quanto Coraline e o Mundo Secreto, e toda aquela história bizarra das crianças mortas com olhos de botões, vem esse filme e te prova que não, que ainda dá pra fazer uma galera dar uma cagada nas calças, com simples desenhos de bonecos. Eu tô falando de 9, A Salvação. Da mesma forma como Coraline, o filme em questão se inicia com o boneco sendo costurado. E essa não é a única coincidência do filme. Ambos os filmes foram lançados em 2009. Porém, Coraline fala sobre o mundo invertido. E pasmem, a data de lançamento do filme 9, A Salvação, foi 9/9 de 2009. Que invertido fica 6/6/6. Coincidência demais para filmes de terror lançados na mesma época, hein? Quando um boneco estranho feito de tecido ganha vida, se vê em um mundo pós-apocalíptico, em que humanos não existem mais. Os únicos sinais de vida são bonecos como ele, que são caçados por máquinas. O boneco 9 convence seus companheiros de que a única maneira de sobreviver é parar de se esconder e partir para a ofensiva, usando um talismã misterioso capaz de dar vida às máquinas, pois a civilização depende do seu sucesso. Eu sou Jake e hoje é dia de analisar 9, A Salvação, um filme de animação produzida por Tim Burton, o mesmo cara que fez Edward Mão de Tesoura, A Noiva Cadáver e tantos outros filmes meio cabreiros. E se você não conhece, vai conhecer agora. Te peço para deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito. Espalha comentários para todos os cantos. E cuidado para não ter sua alma sugada por alguma inteligência artificial, caso não deixe o like. Logo no início do filme, conhecemos uma espécie de criatura robótica, com um número 9 nas costas. Ele fica com muitas dúvidas sobre as coisas, como se tivesse acabado de nascer. Tudo fica mais tenebroso quando ele vê um homem todo lascado no chão, que aparentemente iria entregar coisas ao 9 quando estava vivo. Ele sai da casa e tenta encontrar alguém pelas ruas, que parecia meu quarto em véspera de faxina, tudo bagunçado e sujo. O 9 logo encontra outro ser parecido com ele andando pela rua, e eles se tornam amigos, mas o 9 não consegue falar, e o outro robozinho conseguiu consertar ele devolvendo a sua voz. Então o 9 mostra pra ele uma peça nova muito importante, que só vamos saber o motivo lá na frente. Possivelmente é um desbloqueador de Play 3. Você desbloqueia Play 3, Pablo? Eles escutam um barulho de alguma criatura chegando por perto, e o robozinho amigo é atacado por uma espécie de cachorro robô. O 2 se sacrifica pra tentar salvar o 9, e infelizmente o cachorro do demônio levou o robozinho amigo, e a peça misteriosa pro portão preto. Sozinho, desolado mais uma vez, parece eu no final de semana, o 9 foi resgatado por outros robozinhos. Então conhecemos um robô ancião que manda em tudo, um robô grandão que tomou o whey do Cariani e parece um carrasco com uma faca na mão, Sliced, e o outro robozinho gente fina. Então o robô ancião explica pra todos que os humanos entraram numa guerra contra a inteligência artificial e o mundo todo estava sendo destruído pelos conflitos e os humanos estavam sendo mortos pelas máquinas, mas existiam essas espécies de robozinhos que se ajudavam e tentavam sobreviver ao meio da guerra. O 9 fala sobre a possibilidade de resgatar o seu amigo levado pelo cão, mas o ancião não quer voltar para socorrer o 2, que foi capturado pela máquina, porque ele tem medo de ser morto pelas criaturas, mas o 9 convenceu o número 5 de ir com ele e tentar salvar o seu amigo. E eles encontram um túnel por onde o cachorro passou com o 2. Dentro do prédio destruído, eles encontram o 2 preso numa gaiola, mas o cachorro do mal escutou eles e partiu para atacar. Eles ficam encurralados e do nada, outra robozinho com skin de Assassin's Creed aparece e mata o cachorro robótico, e ela era na verdade a número 7 amiga deles. Todos estavam felizes até que o número 9 pegou a peça e colocou numa máquina sem saber o que poderia acontecer. O talismã deu vida àquela máquina que estava sem energia e do nada a alma do número 2 foi sugada pela criatura, que era uma espécie de robô altamente tecnológico e perigoso para todos. Eles conseguem fugir pelo túnel e o número 5 fica perturbado pela morte do seu amigo que acabaram de encontrar. Então percebemos que essa máquina tem o poder de construir outros robôs e dar vida a elas por causa do talismã. Além disso, ela vai ficando mais forte à medida que vai chupando a alma dos outros robozinhos. Para tentar encontrar respostas, os sobreviventes vão até um prédio e encontram 2 gêmeos muito fofinhos, que ficam lá lendo livros e adquirindo conhecimento. E os gêmeos mostram a criação da máquina para ele, que como eu mencionei, ela tem a capacidade de criar outros robôs e controlar eles. Com o tempo, essas invenções se voltaram contra a raça humana e buscaram destruir todos os seres vivos. Com isso, os bonecos de pano 9 e o 5 voltam para casa para ver os desenhos do número 6, que sempre fazia desenhos da peça misteriosa. O número 6 fala para eles que a
peça é uma fonte de energia, mas antes que eles pudessem pensar em algo, o ancião ficou puto com todo mundo e começou a discutir com o 9, até que do nada, um pássaro robô invade o local, e eles precisam fugir urgentemente do lugar. Eles ficam encurralados pelo urubu capirótico, e a número 7 apareceu mais uma vez como heroína para salvar todos, mas o pássaro tinha um olho na nuca e feriu ela na luta. Eles tentam fazer de tudo para sobreviver e destruir o pássaro robô, que estava prestes a matar o ancião, até que seus amigos conseguiram destruir a máquina, finalizando ela. Dentro do prédio, vemos que a criatura já está formando seu exército de robôs do mal, para tentar destruir tudo no mundo. Os sobreviventes encontram um outro barraco para morar, e os gêmeos mostram mais um livro, que fala sobre a peça misteriosa, que o criador deles usava para dar vida aos robozinhos. Com isso, o ancião apareceu, e começou a brigar com eles, dizendo que nada disso funcionava pra porra nenhuma, e confessa que mandou o número 2 para ser morto sozinho na rua, pois ele era curioso e sabia demais sobre as coisas. Lá fora, o robozão fica de vigia com a sua faca tramontina, mas ele escuta barulhos, e é atacado por uma criatura que hipnotiza ele. E essa criatura era o número 2, que seu corpo estava sendo usado por uma cobra robô para hipnotizar os outros e prender eles dentro da barriga. Nessa brincadeira, o ancião foi de tio Paulo, mas o 9 consegue resgatar ele. A cobra do mal, vendo que não vai conseguir capturar todos, foge com o número 7 e o robô do Léo Stronda dentro da barriga. Os outros que sobreviveram pegam o corpo do número 2 e fazem um pequeno funeral em nome dele. Voltando para casa do capeta, percebemos que a filha do Ultron já criou diversas outras máquinas que ficam pastorando o lugar para impedir invasões ou que fujam da prisão. Mas o 9, com muita sagacidade, conseguiu invadir o lugar sem ser visto, estilo Prison Break, mas ao inverso. E ele infelizmente se depara com a alma do Léo Stronda robô sendo sugada pela máquina. Quando é a vez da número 7, o 9 atrai a cobra do mal e consegue destruir ela nas engrenagens, salvando a sua amiga de ser morta. Lá fora, os sobreviventes têm um plano de explodir tudo, mas são vistos por um sentinela, que logo alerta todos os outros. Quando o 9 e a 7 estão quase escapando, seus amigos jogam um barril com gasolina e acendem o isqueiro que acaba explodindo tudo dentro do prédio. Todos ficam muito felizes e festivos, e por um determinado tempo, ficam brincando e aproveitando entre si. Mas infelizmente a robô desgraçada filha da peste sobrevive e captura o número 5, que acaba devorando a alma desse amado guerreiro de um olho só, e ele fez Wakanda Forever deitado. O restante tenta fugir pela ponte, que se parte no meio e prende a criatura lá por um tempo. Mesmo presa, ela também conseguiu capturar mais um amiguinho que acabou bebendo manga com leite e teve sua alma devorada pelo chupa espírito. O 9 percebe que a alma dos seus amigos ficam presas dentro da máquina, e por isso não podem destruir ela antes que ele salvasse a alma dos seus amigos. Então ele volta pro local de onde acordou e encontrou uma caixa que o seu criador tinha para ele antes de ser morto, e na caixinha tinha um holograma que contava a história da criação da máquina primária e como a sua invenção era para ser usada para o bem, mas pela maldade humana se tornou uma invenção amaldiçoada. Então descobrimos que cada robozinho era uma parte da alma do criador, que passava seu intelecto e espírito para cada um deles. E quando chegou a vez do 9, o velho não aguentou a pressão e virou novela das 6. Quando o 9 volta para seus amigos, eles estavam prestes a destruir a máquina, que resistia e lutava bravamente. E o 9 tem uma ideia de tirar o talismã, que servia como fonte, para conseguir desligar ela. Mas a maioria dos seus amigos queriam destruir logo a máquina, pois todos se feriram com fogo e não podiam arriscar perder essa oportunidade. O 9 vai tentar se sacrificar para salvar os seus amigos, e na hora que ele vai ser morto, o ancião que fez raiva o filme todo empurrou ele e morreu no lugar, uma morte digna. Sem perder tempo, o 9 retira o talismã da máquina e ativa um código do GTA nela, que foi capaz de destruir o robô do mal. Tentando dar um fim digno para os seus amigos, o 9 liberta a alma deles, através do talismã, e vemos a alma de cada robozinho se libertando. Tem até a alma do ancião, que foi o primeiro robô a ser criado. A alma deles é libertada e eles ficam muito felizes. Todos se despedem dos seus companheiros que partem para o céu, tendo suas almas livres de todo o mal. Os sobreviventes que restaram herdaram o mundo e tudo que restou, e depende deles recomeçar e plantar novas coisas boas para o mundo. 9. A Salvação foi um filme que eu assisti quando eu era criança e por diversos anos achei que foi apenas um sonho da minha cabeça, mas depois de grande redescobri essa animação e foi muito prazeroso perceber que o filme realmente existia e não era coisa da minha imaginação. Eu gosto muito desse filme e por isso comigo tem nota 9. Ele teria nota 10 se mais robôs sobrevivessem. Eu fiquei com muita pena deles morrendo. E esse foi o review de 9, A Salvação. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos de filmes incríveis como esse. Agradeço a atenção e valeu, falou!